Neemias 7. Ora, depois que o muro foi edificado, tendo eu assentado as portas, e havendo sido designados os porteiros, os cantores e os levitas, pus Anani, meu irmão, e Ananias, governador do castelo, sobre Jerusalém, pois ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos, e eu lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas estiverem nos postos se fechem e se tranquem as portas, e designei dentre os moradores de Jerusalém guardas, cada um por seu turno, e cada um diante da sua casa. Ora, a cidade era larga e grande, mas o povo dentro dela era pouco, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que tinham subido primeiro e achei escrito nele o seguinte: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportara e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Ramias, Naamane, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 652, os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2.818, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 845, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgade, 2.322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.067, os filhos de Adi, 655, os filhos de Ater, de Ezequias, 98, os filhos de Azum, 328, os filhos de Bizai, 324, os filhos de Arife, 112, os filhos de Gibeão, 95, os filhos de Belém. E de Netofá, 188, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet-Asmavete, 42, os homens de Kiriat-Jerião, de Sefira, e de Beerote, 743, os homens de Ramá e Gaba, 621, os homens de Micmais, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens do outro Nebo, 52, os filhos do outro Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 721, os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973, os filhos de Imer, 1052, os filhos de Pazur, 1247, os filhos de Arim, 1017, os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Odevá, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Artita, os filhos de Sobai, 138. Os netinis, os filhos de Ziá, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Recaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Acur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamá, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soforete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Paquerete Azebaim e os filhos de Amon. Todos os netinins e os filhos dos servos de Salomão, eram 392. Estes foram os que subiram de Tel-Mela, Tel-Arsa, Querube, Adom, e Imer, porém não puderam provar que as suas casas paternas e a sua linhagem eram de Israel,
os filhos de Dalaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Obaías, os filhos Acóis, os filhos de Barzilai, que tomara por mulher uma das filhas Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os arrolados nos registros genealógicos, mas não foi encontrado, pelo que, tidos por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comesse das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta somava 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos foram 736, os seus mulos, 245, os seus camelôs, 435, e os seus jumentos, 6.720. Ora, alguns dos cabeças das casas paternas contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria 1.000 dários de ouro, 50 bacias, e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos cabeças das casas paternas deram para a tesouraria da obra 20.000 dáricos de ouro, e 2.200 minas de prata. O que o resto do povo deu foram 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata, e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dentre o povo, os netinins e todo o Israel habitaram nas suas cidades. Quando chegou o 7º mês, já se achavam os filhos de Israel nas suas cidades. Estudo bíblico de Neemias 7. O papel da reconstrução, organização e perseverança na vida cristã. Contextualização. O capítulo 7 de Neemias ocorre após a conclusão da reconstrução dos muros de Jerusalém. Após essa grande conquista, Neemias foca em reorganizar a cidade, contabilizar as pessoas e restaurar a comunidade espiritual e social. Este capítulo aborda 3 pontos essenciais: 1. A importância da liderança espiritual e organização, 2. O registro das genealogias, e 3. O princípio da perseverança para a restauração da fé e da nação. Vamos analisar esses pontos e aplicar à nossa vida cristã. 1. Liderança espiritual e organização. Em Neemias 7 versos 1 a 3, vemos Neemias nomeando guardas e líderes, garantindo que a segurança física e espiritual do povo estivesse em ordem. Ele também instruía que a cidade fosse fechada durante as horas de risco, mostrando uma liderança ativa e sábia. Aplicabilidade. A liderança espiritual começa com discernimento. Neemias, ao colocar líderes confiáveis, estava demonstrando que a espiritualidade precisa de estrutura. Em nossas vidas, é essencial que também tenhamos líderes e mentores espirituais que nos orientem e nos mantenham firmes em nosso propósito. Esse ponto nos desafia a refletir sobre nossa própria responsabilidade na liderança, seja em casa, no trabalho ou em ministérios. Precisamos garantir que nossos lares e igrejas sejam bem organizados, com pessoas comprometidas com Deus e dispostas a proteger o muro espiritual de nossas vidas contra ataques externos. Assim como Neemias nomeou líderes, nós devemos selecionar cuidadosamente quem influencia nossa caminhada e o que permitimos entrar em nossas vidas espirituais. Aproveite agora para se inscrever no canal. Esse conteúdo é feito para fortalecer sua fé e nos ajuda a compartilhar a palavra. Curta, comente e compartilhe com aqueles que precisam dessa mensagem de liderança e organização espiritual. 2. O registro das genealogias. Neemias dedica boa parte do capítulo ao registro das genealogias, destacando a importância de quem retornou do exílio, Neemias 7, versos 5 a 65. Essas listas representam mais do que apenas nomes, elas conectam o povo ao passado, lembrando-os de suas origens e herança espiritual. Aplicabilidade. Nosso passado e nossas origens moldam quem somos. O registro das genealogias em Neemias nos lembra que cada pessoa é parte de algo maior, uma história redentora de Deus. Para nós, isso é um chamado a entender de onde viemos espiritualmente, lembrando que somos herdeiros das promessas de Deus. Na vida moderna, é fácil perder essa conexão, mas Neemias nos convida a lembrar que fazemos parte da grande família de Deus.
Este registro nos incentiva a valorizar nossa herança espiritual e a investir nas gerações futuras, sendo exemplos de fé e perseverança para que a obra de Deus continue. Reconhecer nossa identidade em Cristo é essencial para vivermos de acordo com o propósito que Ele tem para cada um de nós. 3. Perseverança para a restauração da fé. Por fim, Neemias 7, versos 66 a 73 destaca o esforço final de organizar a cidade e preparar o povo para restaurar sua identidade e adoração. A perseverança de Neemias em concluir sua missão nos ensina que a restauração vai além de erguer muros físicos, ela implica em reconstruir a espiritualidade e a comunidade. Aplicabilidade: a perseverança é uma virtude essencial na jornada cristã. Neemias nos mostra que a reconstrução não termina com uma parede erguida, mas com o fortalecimento da fé do povo. Para nós, isso significa que devemos continuar persistindo em nossos esforços espirituais, mesmo após conquistas importantes. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades na vida, podemos nos sentir tentados a parar no meio do caminho, mas Neemias nos lembra que é na continuidade, na organização da nossa vida espiritual e na busca por um relacionamento mais profundo com Deus, que encontraremos a verdadeira restauração. Perseverar é confiar que Deus está no controle, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. A restauração da nossa fé exige paciência, trabalho e comprometimento com o propósito divino. Conclusão: o capítulo 7 de Neemias é uma lição sobre a importância da liderança, do reconhecimento de nossa herança espiritual e da perseverança. Em nossas vidas, devemos nos espelhar no exemplo de Neemias, organizando nossos amuros espirituais, nos reconectando com nossa identidade em Cristo e perseverando na fé, para que a obra de Deus seja plenamente realizada em nós. Se você ainda não se inscreveu no canal, está a hora. Compartilhe este estudo bíblico com seus amigos, curta e comente. Cada interação ajuda a espalhar a mensagem de Deus para mais pessoas. Que tal fazer parte dessa missão?